Olá, meus amigos, vamos ao estudo da lição número 7, a parte de terça-feira, falando sobre o assunto já não resta mais sacrifício pelo pecado, ou, em outras palavras, quando não há mais nada a fazer. O apóstolo Paulo, na lição de ontem, ele nos falou que aqui é a pessoa que corta o relacionamento com Jesus, fechou a porta da salvação para si e pode estar correndo sério risco de perdição eterna. Por isso, o apóstolo Paulo fez questão de mencionar aos hebreus que era impossível que uma pessoa que recebeu a iluminação divina, o Espírito Santo, que teve os vislumbres do futuro que Deus tem preparado para os seus filhos, é impossível que uma pessoa desse tipo, desse naipe, que abandone a palavra, o Espírito Santo e as visões de Deus, é impossível para uma pessoa como essa ser renovada, porque a pessoa cortou o canal de comunicação. O grande canal de comunicação é Jesus Cristo. Cortou esse canal, Deus não pode fazer mais nada, infelizmente, pelo ser humano. Na Índia, um homem disse o seguinte: esse é o dia mais feliz da minha vida, Sahib. Quem estava dizendo isso era Lakshman. Lakshman disse: quando eu aceitei Jesus Cristo no meu coração, uma grande luz iluminou a minha vida e fez puro o meu coração. Então eu vi como eu era fraco em adorar a deusa Kali Mata, e roubar e matar. O autor dessas palavras pertencia a uma quadrilha de assaltantes que, motivado por alguns sacerdotes da deusa Kali, eles então assaltavam as pessoas, matavam, roubavam e dividiam os lucros com esses sacerdotes. Eram, por assim dizer, verdadeiros fantoches na mão dos sacerdotes que dominavam essas pessoas. E então, quando esse homem chamado Lakshman conheceu o Senhor Jesus Cristo, entregou o coração a ele de forma sincera, o Evangelho de Cristo penetrou naquela alma e ele se sentiu assim liberto, abençoado e dava glórias a Deus pela libertação que havia conquistado em Cristo Jesus. Agora imagine essa pessoa que assim teve esse brilho, essa iluminação. Imagine essa pessoa rejeitar Jesus de uma forma total. Imagine essa pessoa tornar-se inimigo de Jesus, adversário de Jesus. O que você pensaria? Puxa, não resta mais nenhum tipo de retorno para uma pessoa assim. Deus não pode fazer nada. O canal de comunicação com Deus estava cortado através do Senhor Jesus Cristo, que foi eliminado da vida dessa pessoa. A pessoa rejeitou Jesus. A pessoa ia tão bem, de repente. O apóstolo Paulo chegou a perguntar no livro de Filipenses: vocês estavam correndo tão bem na vida espiritual, o que fez com que vocês parassem assim de correr a carreira espiritual? Muitas vezes as pessoas, por causa de circunstâncias, de problemas, de frustrações da vida, ou mesmo dentro da igreja, a pessoa abandona o caminho e a pessoa corta o canal de relacionamento com Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Esse homem, chamado Lakshman, ele se tornou feliz porque havia encontrado em Jesus o objetivo maior de sua vida. Se ele abandonasse a Deus, a Jesus Cristo, ele estaria numa situação muito perigosa. Eu conheci o irmão Joaquim, frequentei uma das conferências, ajudei o pastor Luiz Gonçalves em uma das conferências. Graças a Deus foram batizadas mais de 500 pessoas na Zona Sul. E havia ali um homem que era o irmão Joaquim. Ele havia sido pai de santo. E ele ficou muito feliz com a mensagem do Evangelho, frequentou todas as noites das conferências e resolveu entregar a sua vida a Jesus. Foi batizado ali numa festa maravilhosa, e aquele homem então, depois de um mês de adventismo, esse homem resolveu rejeitar tudo. O pastor foi conversar com ele, eu mesmo fui visitá-lo, junto com o pastor Luiz Gonçalves, e nós perguntamos para ele por que o irmão Joaquim estava deixando de servir a Deus através da igreja, porque o irmão não estava indo mais na igreja. Sabe o que ele disse? Disse: irmão, pastor Luiz Gonçalves, eu sempre fui um pai de santo, e eu estou muito preocupado com a minha vida pessoal. Sabe por quê? Porque os meus familiares estão pegando no meu pé. Antes eu tinha aqui filas e filas de pessoas que vinham me consultar comigo. Eu sempre fui um pai de santo. E eu sempre fiz minhas profecias, fiz minhas curas espirituais e fazia fila na minha porta. Eu ganhava por mês mais ou menos em torno de uns 20 mil reais. Agora, sendo adventista, eu não ganho um tostão mais. Eu não posso ser pastor, por causa da minha idade, já estou com quase 60 anos. Eu não tenho como tirar dinheiro de nenhum lugar.
Então, meus familiares estão me pressionando, estão me passando fome praticamente. Eu não quero pedir favor para ninguém, nem para a igreja. Então eu resolvi o seguinte: eu não quero mais ser adventista. Vou voltar a botar a placa do meu terreiro para que eu volte a ser um pai de santo. Nós insistimos com ele, conversamos com ele, não adiantou. Ele rejeitou totalmente a pessoa do Senhor Jesus e se entregou novamente aos trabalhos dos espíritos. Então veja, uma pessoa que faz isso cortou o canal de comunicação com Deus. Jesus Cristo é o único meio de salvação de um ser humano. Existe aqui a pergunta de número 3. Que tipo de pecado não há como Deus perdoar a pessoa que abandona Jesus? Como o apóstolo Paulo descreveu uma pessoa assim? Vamos ler o texto? Hebreus 10, 26 a 29 diz o seguinte: porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas existe agora uma certa expectação horrível de juízo e do ardor do fogo que há de devorar os adversários de Jesus Cristo. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, de quanto maior castigo. O apóstolo Paulo escreve: cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, aquele que tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Paulo foi duro nessas palavras. O que vocês acham? Uma pessoa, ao assim, desobedecer a lei de Moisés, com a presença de 2 testemunhas, a pessoa já era morta. E o que vocês acham? Uma pessoa que pisa o Filho de Deus, uma pessoa que considera como lixo o sangue derramado e que santificou aquela pessoa, e uma pessoa que escarnece, zomba do Espírito Santo, do Espírito da graça. O que vocês acham que Deus faz com uma pessoa dessa? Pergunta do apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 10, 26 a 29. Então, para a pergunta, qual o pecado que não há como Deus perdoar, não há mais sacrifício por esses pecados? Resposta, Paulo explicou que o pecado voluntário, como rejeitar Jesus Cristo e seu sacrifício, desrespeitar o Espírito Santo, deixar como menosprezo ou considerar como menosprezo o conhecimento da verdade, esses pecados não têm perdão. Por que não tem perdão? Já não resta mais sacrifício pelo pecado, porque a pessoa tornou-se inimigo de Jesus. Jesus Cristo é o único que pode nos salvar da morte eterna. Se a pessoa rejeita Jesus, ele rejeitou todo o remédio para o pecado. O pecado em si não tem remédio. O único remédio é Jesus Cristo, é o sacrifício de Jesus. Agora, se a pessoa pisa Jesus Cristo, transformou Jesus num adversário, a pessoa quer eliminar Jesus da vida dele. Então, se essa pessoa faz isso, não tem como Deus atuar nesse coração outra vez. Então, a Bíblia é bem clara em dizer que a vontade divina sempre foi perdoar pecados. Os escritores da Bíblia, mostram que Jesus é o nosso advogado, ele nos representa diante de Deus, ele está sempre pedindo a Deus que nos perdoe, porque nós somos maus, não adianta. Então Jesus mostra para o Pai: Pai, por favor, este merece o teu perdão. Eu morri por ele, as marcas da minha mão. Eu sei que ele é fraco, mas ele está tentando. Então a Bíblia sempre mostrou que Deus está sempre pronto a perdoar. O livro de Ezequiel diz assim: Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes quer que todos se convertam. Deus não tem prazer na morte de uma pessoa pecadora. Ele quer que a pessoa se arrependa e seja, santificado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Agora o apóstolo Paulo vem com uma novidade que espantou as pessoas. As pessoas têm um advogado perante Deus, mas se a pessoa rejeitar Jesus, não tem como Deus alcançar esse coração outra vez. Por isso é importante que nós entendamos que nunca podemos rejeitar Jesus como o nosso Salvador. Não podemos insultar o Espírito Santo, que trabalhou tanto em nosso coração para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós rejeitamos essa presença em nossa vida, estamos insultando o trabalho do Espírito Santo. Quando nós consideramos o sangue de Jesus como algo sem valor, o Filho de Deus, o Rei do Universo, sofreu para nos dar salvação.
insultar esse sangue, desprezar esse sacrifício, é algo que Deus não consegue perdoar, porque a pessoa corta o único canal de perdão que é a pessoa de Jesus Cristo. Ellen White escreveu no livro Patriarcas e Profetas, na página 405, ela escreveu o seguinte: página 465, Deus opera pela manifestação do seu Espírito para reprovar e convencer o pecador. E se a obra do Espírito Santo é finalmente rejeitada, nada mais há que Deus possa fazer pela alma. O último recurso da misericórdia divina foi assim empregado, que é o Espírito Santo. O transgressor desligou-se de Deus e o pecado não tem remédio para curar a si mesmo. Não há não existe uma reserva de poder pela qual Deus possa operar para convencer e converter o pecador que rejeitou Jesus de forma voluntária. Patriarcas e Profetas, página 465. Por isso é importante que nós entendamos que o apóstolo Paulo estava querendo alcançar os corações dos crentes hebreus, porque alguns estavam pensando em abandonar a fé de uma vez. Foi aí que Paulo disse: se vocês fizerem isso, não tem como Deus vos alcançar outra vez, é perdição eterna. Houve um homem chamado Stephen Trem. Esse homem foi um teólogo inglês. Ele saiu da igreja dele porque achava que a igreja dele estava enganando, estava inventando coisas assim da Bíblia, interpretações errôneas. E esse homem criou uma nova religião chamada Nova Religião de Jesus. E esse homem então resolveu fazer uma ramificação só para ele. Ele abandonou totalmente a igreja que ele frequentava. Depois de um ano, esse homem fechou essa igreja. Ele tinha mais de 3.000 seguidores. Ele fechou essa igreja. Ele rejeitou tudo que se relacionava com Deus, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Ninguém conseguia convencer esse homem. Ele fechou-se em suas opiniões e dizia: eu não aceito opinião de mais ninguém. Ele descreu de tudo que a Bíblia apelava para o coração dele. E ele morreu numa agonia muito grande, gritando para todo mundo: perdido, perdido, perdido. Foi uma morte assim agonizante deste homem que assim se colocou nessas trevas. O apóstolo Paulo, ele escreveu que para certos pecados de rejeição, como rejeitar Jesus Cristo como Salvador, insultar o Espírito Santo e descrer do sangue de Jesus, são pecados que Deus não consegue perdoar. Já não resta mais sacrifício pelo pecado. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor Deus nos dê compreensão de que não podemos abandonar nunca Jesus Cristo como nosso Salvador. Ele é aquele que se aproxima de nós. Ele é aquele que nos toma pela mão. Ele é aquele que compreende as nossas faltas. Ele é aquele que faz o melhor por todos nós. Quando eu era pequeno, eu fugi de casa. Eu não queria morar no barracão que meu pai havia arrumado. Meu tio tinha uma casa boa. Ficamos na casa do meu tio uns 3 meses. Depois, então, mudamos para um barracão. Mas eu não queria o barracão porque não tinha geladeira, não tinha cama boa. Então, eu, menino de 5 anos, saí, então, uma tarde em busca da casa do meu tio e me perdi nas ruas de São Paulo. Fiquei até 7 da noite na escuridão. Não havia luz nas ruas como nós temos hoje. Eu sentei num canto do muro e, com a cabeça sobre o joelho, comecei a chorar desconsolado, pensando: nunca mais vou ver meu pai, nem minha mãe, nem meus irmãos. Súbito, eu ouvi passos fortes se aproximando. Quando eu olhei, era o meu pai me procurando. Eu pensei: ele vai me matar. Ele vai me dar uma surra muito grande porque eu fugi de casa. Mas ao invés de fazer isso, ele me pegou no colo, me abraçou e disse: meu filho, eu estava te procurando, vem comigo. Ele me abraçou ternamente, beijou o meu rosto, o meu pescoço e, abraçado comigo, fortemente me levou de volta para casa. Jesus Cristo é um pai assim. Ele não quer nunca nos castigar. Ele quer sempre nos amar, nos carregar no colo, fazer de nós pessoas vencedoras. Que Deus nos abençoe, te abençoe também. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela pessoa do Senhor Jesus, nosso grande Salvador. Obrigado pelo amor que o Senhor, o Espírito Santo de Jesus tem por todos nós.
que haja uma bênção para que nunca possamos nos afastar de Jesus e da salvação que o Senhor providenciou através do seu Filho amado. Te agradecemos no nome dele, amém. Fica com Deus, tenha uma terça-feira abençoada na presença do Senhor. Um beijo para você. Deus abençoe você e olha, multiplique o nosso vídeo, compartilhe com mais pessoas. Se você ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube, entre lá, você se inscreve, você ativa o sininho, põe o seu like, que é o seu joinha, para que nós possamos crescer. Já estamos aí com uma boa quantidade, mas queremos crescer muito mais, e mais pessoas vão conhecendo. Então, se você gosta, pode então colocar ali o seu comentário, tá? Uma irmã disse, o seu áudio está chegando um pouquinho baixo para mim. Às vezes, dependendo do celular, fica baixo mesmo o áudio, mas eu gravo sempre numa boa distância para que fique audível para todos, tá bom? Mas obrigado pela observação, ok? Que Deus abençoe. Obrigado aos irmãos de Uberlândia, de Minas Gerais, de outros lugares dos Estados Unidos, da Flórida, de Portugal, que tem, assim, visitado nosso canal e tem sido abençoado com as mensagens de cada dia da Escola Sabatina. Deus abençoe você. Fica com Deus. Obrigado.